começam a perceber que podem usar frequências de luz para destruir as vias leptina-melanocortina no cérebro para controlar as pessoas. Eles não precisam de LSD, não precisam de mescalina, não precisam de mais nada, certo? E o motivo pelo qual esse programa é alterado é que durante sua evolução, eles descobrem que pessoas com pele fortemente melanizada são as mais difíceis de controlar, certo? Então, há outro programa da DARPA do qual você talvez tenha ouvido falar. Tenho certeza de que Whitney Webb e Mark Godwin já ouviram falar, mas nunca o relacionaram a esta história. É chamado de Programa Individual Direcionado. Em outras palavras, como você controla as pessoas utilizando tecnologia remota. Bem, quem foi o cara que realmente descobriu tudo isso? Alan Fry. Alan Fry é visto como um cara legal no meu mundo. Por quê? Ele foi o primeiro cara a mostrar que quando você aplica radiação eletromagnética de qualquer tipo no cérebro, isso abre a barreira hematoencefálica. Assim, você pode colocar coisas ruins lá dentro. O que acontece magicamente nos Estados Unidos nessa época? As pessoas começam a produzir alimentos processados. O que mais acontece magicamente? Drogas começam a chegar ao mercado e elas têm muitos aditivos e conservantes. Adivinha qual era o verdadeiro propósito de todos esses aditivos, conservantes e toda essa porcaria processada? Era sobre descobrir como fazer com que toxinas do seu intestino chegassem ao seu cérebro para que pudessem ser alvo de manipulação eletromagnética. É exatamente isso que acontece da transição do MKUltra para o SRI. O exército americano botou uma grana imensa porque eles queriam descobrir como é que você ia destruir o humano sem destruir os prédios. Como é que a gente interfere com o fluxo energético, com a espiral energética desse DNA? Glúten. Armas, né? O glúten, o leite, ele funciona como um isolante, como um plástico. É como se você pegasse uma célula do intestino e colocasse um saco plástico nessa célula. Ela não respira. Esse alimento foi feito para bloquear o fluxo energético. E é por isso que os alimentos feitos à base de macarrão, de pão, de pizza, à base de glúten e leite, ele acaba deixando você autômato, você nem sabe mais raciocinar, porque nós bloqueamos um circuito elétrico, onde nós temos uma energia magnética cardíaca, ela manda para o cérebro, e o cérebro, energia elétrica, manda para o restante do corpo. Quando você bloqueia com os plásticos, com leite e glúten, você não tem mais isso, você não sente mais. Então, o que eu vou trazer hoje é uma coisa que não está ainda totalmente terminado, porque é uma coisa muito nova. É como fazer diagnóstico de barreira hematoencefálica, saber quando ela está alterada e em que situações, principalmente, isto está acontecendo. Porque, infelizmente, foi uma coisa um pouco deixada de lado. Não sei se pela dificuldade de ser feito o diagnóstico, mas mexendo com bidort e radiestesia, ela não tornou-se relativamente fácil. Entendeu? Então, nós começamos a atender e sempre eu procurei examinar o corpo inteiro. A primeira coisa que aconteceu, que me fez lembrar a barreira hematoencefálica, foi um atendimento de uma mocinha, uns 16 anos. A queixa qual que era? A mãe fazia queixa que ela era muito rebelde e que tudo que a mãe falava, ela xingava, perdia totalmente a condição emocional mais adequada e um relacionamento bom entre uma filha e uma mãe, sem respeito e tudo mais. E ela veio com essa queixa. E eu encontrei o quê? Pesquisando, encontrei metais tóxicos e metais pesados no cérebro. Bom, como eu não encontrei mais nada diferente dela, eu fiz o tratamento dos metais como eu normalmente faço quando ele está no fígado apenas. Normalmente, quando está no cérebro, também está no fígado. Então, eu fiz o tratamento com fitoterapia. E essa mãe demorou uns 3 meses para voltar com ela. Quando a mãe voltou, a mãe falou, graças a Deus, ela mudou totalmente. Hoje é uma menina que não xinga mais, não reclama. Eu me dou muito bem com ela. Maravilhosamente foi da tua consulta, daquilo que você mandou fazer. Para mim foi um estranho. Eu até me assustei, porque eu não esperava tanto. Muito bem. Essa foi uma condição que eu vi. Aí depois, isso bem mais recentemente, eu atendi
um garoto com autismo e com crise convulsiva. Muito bem. Ele é pequeno ainda, tem 3 anos apenas, Leonardo. E a mãe veio pedir para mim o que poderia fazer, por causa que a criança tomava 3 remédios anticonvulsivantes. Mesmo assim, apresentava uma convulsão por semana. Uau, nossa. Que grave, né? Então, a mãe estava preocupadíssima que não sabia mais o que fazer. Ela falou, eu fui nos médicos da minha cidade, mas ninguém está resolvendo. Será que o senhor teria alguma saída? E eu já vinha pesquisando um pouco mais autismo. E a criança tinha autismo, mas ela tinha crise convulsiva junto, que eu admitia aquilo que todo mundo fala da crise convulsiva, que tem um foco cerebral, tal. E aí eu perguntei para a mãe se tinha eletroencefalo, ela falou, não, tem sim, mas não mostra nada no cérebro, nenhum foco cerebral. E ele tinha crises convulsivas toda semana, mesmo tomando os remédios. Só que a mãe se queixou também que ele tinha uma certa intolerância aos remédios, que ela estava louca para tirá-los, mas não podia tirar, porque ele estava tendo crise convulsiva e já estava tomando 3 remédios. Bom, eu examinei e vi que o garoto tinha o quê? A falta da barreira hematocefálica. Como é que você vê isso? Você testa o cérebro inteirinho e você vê por radiestesia que ele é anti-horário, é negativo, todo o cérebro. E quando você faz Bidort, você abre o Bidort, mostrando que ali tem um problema. Muito bem. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, bom, vou testar metais pesados. Aí eu tinha os metais pesados, eu tinha alumínio, mercúrio, chumbo, arsênico, cobalto, berílio, isso mais ou menos é o que eu ainda estou utilizando. Peguei cada um deles e testei no cérebro da criança. Tinha todos mostrando o que tinha no cérebro. Pela radiestesia, você mostra a parte cerebral através da biorressonância. A radiestesia, quando dá biorressonância, ela faz anti-horária. E o Bidort mostrava também biorressonância. Abria o Bidort em toda a cabeça dele. Bom, eu lembrei daquele outro caso, por isso que eu também fui testar os metais, e aí eu raciocinei o seguinte, se tem metal na cabeça, naquela moça eu não sabia nada de barreira hematocefálica. Se tem, é porque não está tendo, a barreira está permitindo essa entrada. Isso. Aí perguntei para a mãe se ela tinha feito as vacinas normais da criança. Ela disse que tinha feito todas, que estava completo. E que ela falou o seguinte para mim, até um ano e meio, ele ainda estava normal. Depois disso é que começou a aparecer tudo. Bom, eu tinha já visto uns 2, pelo menos, indivíduos que tinham relacionado lesão cerebral com a presença de metais pesados no cérebro. A presença deles. Então, o alumínio atravessa qualquer barreira boa, mas chumbo, mercúrio, não atravessa a barreira. Se você identifica isso no cérebro, é porque a barreira não está boa. Foi isso que eu fui checar. Deu a presença de todos os metais no cérebro. Bom, eu falei, não tem barreira hematocefálica. Até hoje, eu tenho procurado levantar trabalho sobre barreira hematocefálica. A única coisa que eu encontrei para ajudar a barreira é alguns indivíduos dizendo que o esporte pode ajudar a melhorar a barreira hematocefálica. Mas eu não aceitei. Eu fui atrás do quê? Da microbiota intestinal, porque foi isso que eu fiz com aquela menina. Eu mudei a microbiota dela, orientando a dieta. E ela saiu sozinha do quadro, daquela agressividade e tudo. E que era realmente também a falta de barreira. Muito bem, então eu programei para o garoto. Mas eu tinha que, pela situação que nós estamos passando, é muito o número de pessoas contaminadas com o chamado óxido férrico de carbono. Para dizer a verdade, praticamente é 100% do meu consultório. Todos têm isso.
na primeira consulta. Eu também. A minha experiência também é essa. Só Então, não todos tem estão quem assim. já está em tratamento, né? E por um trabalho que eu tenho, que uma hora eu tenho que mostrar para você, eu não publiquei esse trabalho. Eu tenho ele já há 1 ano e meio. Como eu detectei esses metais, e esses 2 indivíduos que também falaram sobre o efeito das chamadas picadinhas, que estavam tendo problemas, e isso também facilita a você ter um cérebro negativo. Se você pegar por Bidort todos hoje em dia, em geral você vê que o frontal deles estão lesados. Como começa a doença de prion, que é ocasionada por uma proteína normal, que pode ser a proteína spike, que é uma proteína anormal no cérebro, entendeu? Provocando isto. O Alzheimer é uma forma mais lenta disso daí, porque a doença de prion evolui mais rápido, é a doença da vaca louca. A maioria dos meus pacientes tem o frontal, mas eu ia ver na criança em volta. Em volta dos outros pacientes é tudo positivo aqui. E quando você pega o celular, aponta um pêndulo, ele gira horário, porque está bom. Quando não tem barreira, é anti-horário e abre o Bidort. E aí eu pego os metais pesados, ponho na mão da criança os metais pesados, ou pode ser até na minha mão fazendo a coisa, que vai dar na mesma situação, mostro que tem metais pesados estes, como mercúrio, alumínio, berílio, tudo no cérebro. Então você pode dizer que não tem barreira hematocefálica. Bom, o que é que eu fiz? Orientei a mãe, primeiro, para a criança ficar livre do óxido férrico de carbono. Eu tenho uma espécie de mandala que eu bloqueio o ímã do processo, e bloqueado o ímã, na realidade, você transforma esse óxido férrico de carbono inerte, porque ele tem várias frequências, ele trabalha com frequencial de várias coisas. Mas sem o ímã, ele perde tudo. Ele perde frequencial de tudo. E aí depois o nosso sistema imune consegue limpar em praticamente entre 4 e 5 dias. Uma das coisas que eu ensino todos para ver se ele tem o óxido férrico de carbono é pegar uma moeda de 5 ou 10 centavos, colocar aqui ou no lado direito ou no lado esquerdo, comprimir e soltar. Se você não está contaminado, essa moeda não pode ficar grudada mais do que 40 segundos. Ela acaba caindo sozinha. A minha já caiu provavelmente com 10, 15 segundos. Bom, o indivíduo que está contaminado, isso fica grudado e muitas vezes não cai. Tem que tirar depois de 5 minutos do indivíduo, porque não cai. Mostrando o efeito do ímã do óxido férrico de carbono. Na realidade, é um grafite que foi colocado ferro, e o ferro torna um ímã. E, na realidade, foi baseado nesse ímã que montaram várias frequências. Frequência de Nagalase, frequência de proteína spike, porque a proteína spike não foi visível até agora. Ninguém isolou. Todo mundo fala em proteína spike, mas ninguém isolou. É a frequência do óxido férrico de carbono presente que determina a ação frequencial da proteína spike. Então, vocês fazendo antifrequencial, você também bloqueia. Certo? Eu Muito sempre bem. percebo que tem um paralelo, tanto do óxido com da proteína S. Então, sempre quando tem uma certa quantidade de um, tem a ressonância da quantidade do outro. Assim como quando limpa o outro, a ressonância do outro também desaparece. Mas é por isso. Porque a proteína spike é uma proteína, mas ela é uma nanopartícula. Eu fui estudar perfeitamente nanopartículas e cheguei a procurar um especialista em nanopartícula. Sabe o que ele me falou? As nanopartículas têm uma característica. Elas entram no organismo e entram no DNA. Acontece que ela vai dar lesão cerebral, lesão de tireoide, isso é meu. Lesão do fígado, lesão do baço, lesão de rins, lesão de articulação, e fica na pele, formando ondas. Por isso que o indivíduo
contamina o outro a uma distância menos de 1 metro. Isso é feito por causa de nanopartículas que todas têm essa característica. Então, quando você bloqueia o ímã, acaba também não grudando e acaba você não conseguindo passar de um para o outro. Porque você bloqueia o efeito das nanopartículas, que é o próprio óxido férrico de carbono. Incrível. Certo? Muito bem. Sim. Isso é uma parte, porque eu tenho que limpar isso, porque senão ele me atrapalha na evolução mexendo com energia. Então, a primeira coisa que eu faço em todos é demonstrar que o indivíduo tem e limpar. Eu tenho uma condição que eu ponho em cima de uma mandala minha, as mãos, que tem uma energia escalar potente. Em 1 minuto, o ímã fica bloqueado. E eu bloqueio o ímã também em todo o prato. Então, o indivíduo colocando embaixo do prato, ele não se contamina mais. Além de quando ele põe 1 minuto as mãos, ele ganha uma energia tão grande escalar, que ela impede que você, por 36 horas, o indivíduo se contamina por uma outra pessoa. Ele só vai se contaminar se ele ingerir o óxido férrico de carbono, que está hoje em todos os alimentos. Olha, eu estive em São Paulo e eu ia fazer uma live, demorou muito essa live, eu estava com vontade de comer alguma coisa, falei, não, eu não como nada fora de casa, mas eu vou pedir, sabe o quê? Um cappuccino. Pedi um cappuccino. Eu me contaminei com óxido férrico de carbono. Eu fui para a reunião contaminado, ainda bem que eu tinha lá mandala, eu pus a mão e já me limpei na hora. Muito bem. Eu comecei a orientar a mãe no tratamento. Não existe droga que refaz a barreira. O que refaz a barreira é uma boa microbiota. E uma boa microbiota só aparece com uma boa orientação dietética para aumentar a microbiota de maneira fantástica, acima de 100 trilhões. Porque acima de 100 trilhões, a microbiota vai acabando com todo o processo inflamatório do abdômen. E eu ainda sigo Hipócrates, que na época dele, ele já tinha dito alguma coisa. Ele falou, primeiro, faça uso do seu alimento no lugar do seu remédio. E no lugar do seu remédio, faça do seu alimento. Isso é uma coisa que ficou e todo mundo guardou. Mas a grande maioria não guardou uma outra frase importante, que ele falou. Ele falou o seguinte, todas as doenças derivam do intestino. Só que na época dele não se conhecia a inflamação. A inflamação só veio com a descoberta do microscópio. E outros pesquisadores depois, e um grande imunologista russo, falou o seguinte, todas as doenças derivam do intestino inflamado. Então eu segui isso. Orientei dieta para acabar, fazer uma microbiota espetacular. Eu tenho uma suposição que é por conta. A Jussara, quando entrou, ela entrou com o GRAF no organismo. E o GRAF, ele tem um estudo que eu fiz da telosferase, não sei se você já fez esse estudo, que esse dispositivo ele se automonta dentro do organismo e até na parte neurológica. Ele é totalmente suscetível a receber comandos de frequência. Então, aquilo que você falou, para mim, na onda baixa, de 3 Hz, eles conseguem emitir uma proposta muito interessante para o bloco de pessoas. Assim, é o entendimento que eu tive de controle de massas. Esse é um deles. Eles estão usando todas as ferramentas. Por que eles estão usando todas as ferramentas? Porque, para os diferentes, a gente já... O tiro no pé deles, como diz o nosso presidente, foi ter dado internet e um celular trancado todo mundo em casa. Rapaz, trancado em casa, diferente. Vamos fazer o quê? Bora estudar? Foi isso. Aí que foi o tiro no pé deles. Aí a gente se conheceu. Aí a gente começou a falar, peraí, começamos a nos juntar. Nós descobrimos tudo sobre a Jussara, nós descobrimos tudo que a Juliana Varão, né? Aliás, agradeço você demais, porque através de você eu conheci a Juliana Varão. Então, eu já tinha vindo outras pesquisas, mas não a dela. E aí eu juntei todas as informações. Então, eles deram esse tiro no pé
dando essa informação e nós estamos fazendo o contrário. Mas Dáquila terá um papel tão importante, não só na parte da comunicação aqui, que nós estamos falando de como se fosse off-grid, como se a gente fosse só pela internet, mas irá para o meio aberto, irá para a TV. Então, tudo isso é um grande ensaio. Por quê? Porque estúdio de TV, e o campo do grande monumento escalonado, ele também abrange Campo Grande, tudo que acontece nessa região. A situação na Terra vai ficar tão complicada, mas tão complicada, fica a dica, que entre Zigurates e Campo Grande se estima 25 milhões de pessoas.